E olha só, vamos para a nossa entrevista? Vamos lá, temos um convidado nos esperando. Já temos o nosso diácono, né? O José Antônio, muito bem-vindo. Muito obrigado. Não, tá funcionando. Eu quero desejar a todo o povo de Deus, Shalom. Shalom em hebraico significa mais do que paz, bem-estar, alegria e saúde. E na língua dos meus pais, o árabe, né, é Salem. Eu sou o diácono José Antônio Jorge e tenho 3 grandes protetores, hein? José, o esposo de Maria. Ótimo, também tem meu protetor também. Também. Então, estamos ali. Antônio, que é o santo mais popular do mundo, né? E Jorge, que para os árabes é muito importante, é um santo muito venerado, santo do século III, né? Então, estou feliz de estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho. Ah, que bom. Eu vim uma vez para mostrar o meu dicionário bíblico, teológico e litúrgico, e outra vez para falar sobre liturgia. Nossa, que bom. Seja bem-vindo, então, mais uma vez. Exatamente. Muito obrigado. E olha só, hoje a nossa temática, né, José Antônio, padre, é sobre a questão da coerência. Essa palavra que a gente pode explorar de uma forma melhor e que talvez tenha vários sentidos aí à medida em que a gente vai conversando. De qualquer forma, para a gente começar a nossa conversa, a gente quer falar sobre a coerência nesse período quaresmal, né? E também a gente não viver de fachada, a gente não só se mostrar rezando e comportado, mas de fato a gente ser aquilo que a gente está fazendo. Para você, o que é a coerência, José Antônio? E como é que ela se expressou na sua vida? A coerência é muito importante, na realidade, em todos os sentidos. Mas em termos de religião, de teologia, é você evitar o oposto, que seria uma hipocrisia, de você pensar uma coisa e agir diferente. Me faz lembrar muito quando Jesus fala dos fariseus. Ele fala uma frase muito forte para os seguidores de Jesus. Ele fala assim: faça o que os fariseus falam, mas não o que eles fazem. Ou seja, eles agiam de uma maneira diferente daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles eram, daquilo que eles ensinavam. Então, coerência é aquela ligação de fé e vida. Você viver aquilo que você prega, até na nossa ordenação fala isso, né? Para a gente viver aquilo que a gente prega e pregar aquilo que a gente vive. O contrário diz que é hipocrisia, porque a hipocrisia era muito detestada por Jesus. E eu me lembro muito bem que a hipocrisia pode ser até definida como uma máscara que esconde nas práticas religiosas e a pessoa fica preocupada em aparecer. Ou seja, ela usa essa máscara, às vezes até com um manto de piedade, mas no seu íntimo ela é muito vazia, ela é muito materialista. E, portanto, eu acho que a coerência deve ser exercitada não só na igreja. Você tem que exercitar a sua coerência no seu testemunho, também no serviço, na rua, no clube, principalmente na família, né? É engraçado que Jesus, né, o senhor tocou num assunto muito interessante, porque Jesus, ele tinha um certo probleminha com esses fariseus aí. De vez em quando ele... Sepulcros. Boa parte do texto, né? Jesus sempre entra num certo embate dizendo justamente isso. Às vezes nós, até nas nossas comunidades, é um grande perigo isso, né? Quando, por exemplo, um ministério, a pessoa acaba colocando esse ministério mais a serviço próprio do que da comunidade, no sentido, eu sou, por exemplo, o coordenador da comunidade. Eu sou, por exemplo, um ótimo catequista. Então, a gente acaba, por causa disso, não vivendo a prática daquilo que o ministério exige de nós. E nós, padres, também, né? Às vezes, nós criamos um grande problema em relação a isso, né? Porque o padre, né? Ele acha que ele tem toda a possibilidade de ter a autoridade ou o poder sobre as coisas e nós acabamos... Aí, Jesus sendo mais hipócritas do que coerentes. Exato. É que nós vestimos um manto da vaidade, muitas vezes, né? Isso, exato. Então, exatamente. E no sacramento da ordem, porque o diácono, eu não sei se todos os telespectadores sabem, dentro do sacramento da ordem, o sacramento é um só, tem carismas diferentes, o diácono, padre e bispo. E na hierarquia da igreja, são 3 graus, né? O terceiro grau para o diácono, o segundo para o padre e o primeiro para o bispo. Mas o que governa toda a nossa ação, o nosso ministério, é o serviço. E eu costumo brincar até que Jesus foi diácono 95% da sua vida e foi sacerdote depois da Santa Ceia, né? Então, o serviço é o nosso marco. E o serviço só pode ser feito dentro da humildade e dentro daquele espírito de que a gente sabe das nossas limitações e somos levados pelo amor ao próximo.
que é o grande marco do cristianismo. Eu acho que essa questão da coerência é muito importante, né, Simone? Quando a gente... eu gostei desse exemplo da questão de Jesus, porque eu sempre parto desse princípio também, não é? Assim, o que Jesus falaria ou faria. Até parece um jargão, assim, que a gente usa, um chavão que a gente usa, mas, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Aí talvez me ajude a fazer essa observação na minha vida comum, não é? Será que isso que eu estou fazendo aqui está de acordo com aquilo que eu falo, por exemplo, na homilia, não é? Então, o senhor como diácono também, nas homilias que o senhor já fez, nas pregações que o senhor já fez, se a gente não se coloca dentro daquele contexto, eu entendo sempre assim, eu estou sendo hipócrita. Eu não estou, por quê? Eu digo assim, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ser vigilantes, vocês têm que olhar. Eu acho que, nós precisamos observar isso. Até porque a palavra de um padre, de um diácono, de uma pessoa muito próxima, assim, nessa vida cristã, tem um peso muito forte para as pessoas. Então, bacana poder ouvir do diácono também, do padre aí, essa preocupação com a coerência. Senão a gente vira sepulcro caiado, né? Muito bonito por fora e por dentro a gente não tem nada a oferecer. E aí eu fiquei pensando, padre, o desafio também, José Antônio, dentro das famílias, né? Eu tenho um menino pequeno de 5 anos e a gente procura educar na fé, educar para os valores e tudo mais. Só que a criança tem um filtro para a verdade impressionante. Então, se o pai e a mãe estão exigindo dele um comportamento, estão cobrando uma atitude, mas ele não vê isso na gente, a primeira coisa da criança é dizer, viu, mas papai, você não falou tal coisa? Mamãe, mas você está fazendo. Mas você está dizendo. Um exemplo banal. Ah, Pedro, não é para tomar refrigerante, então por que você compra? Nossa, então, de fato, é bom pensar. Então, é questão de coerência. Eu acho que, José Antônio, como é que a gente vai encontrando dentro da nossa família também uma atitude que não é de autoritarismo, não é de repressão, mas de tentar conduzir a família num caminho de coerência? É interessante, Simone. Eu estou lembrando de um caso. O importante ao criar os filhos é o testemunho, né? Porque eles vão ver muito isso em você. Mas quer ver um exemplo de mau testemunho? Alguém liga procurando pelo pai ou pela mãe. Aí o outro sussurra, diga que ele não está. Exato. Então já passa um conceito errôneo para a criança, né? E criança, eles observam demais. É o filtro, né? E eu acho interessante que eu tenho um casal de netos de 10 anos. E eles já falam, já corrigem a gente às vezes, viu? Ele chega lá, vovô, não é bem assim. E fala diferente. Até o menino é mais místico um pouquinho. Que legal. Ele, na hora de ir embora, ele fala, não vamos esquecer da oração, hein, 10 anos. E ele falou uma vez, ele já era mais novinho, falou para a avó que quando ele ficasse velhinho, ele queria ser padre que nem o vovô. Ai, que bonitinho. Nossa, que legal. Olha só o testemunho. Ele pôs uma ressalva, né? Quando ficasse velhinho. Agora ele prefere não, né? É verdade. Mas assim, qual é a relação, então, pegando essa linha que nós estamos falando, da questão da justiça com a coerência? Porque, veja, muitas vezes a gente usa a expressão assim, viu? Eu estou falando isso para o seu bem. Mas você já viu e já sabe que a pessoa não faz aquilo que ela está te falando. E aí a gente pode levar para o nível empresarial, profissional, para dentro das nossas casas, da igreja, para qualquer âmbito. Quer dizer, é uma máscara. Eu estou dizendo que é para o seu bem, tá, Ira? Então você faça isso. Mas eu não faço isso. Eu nem acredito no que eu estou falando. Exato. E o exemplo que marca. A minha preocupação muito grande é de a gente, pela hipocrisia, pelo mau exemplo, levar ao escândalo. Escândalo em grego é a pedra do tropeço, né? Então, o escândalo, ele machuca, ele impressiona mal. E nós, como cristãos, eu me lembro de uma expressão, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, e lá a igreja, nos Estados Unidos, por sinal, a igreja católica é a maior igreja, viu? Falam que os Estados Unidos é um país protestante, mas se você pegar as religiões diferentes, individuais, evangélicas, a igreja católica é a maior, tem 25%. Depois vem a Batista com 12%. Mas uma preocupação da igreja muito grande é de nós cristãos corrigirmos o mundo. Então a igreja fala assim, se nós cristãos não conseguimos corrigir o mundo, quem vai corrigir o mundo? E corrigir significa, os orientais, meu papai libanês sempre falava muito, corrigir tem que começar por nós próprios. Quer mudar o mundo? Comece por você. Então, se nós não agirmos bem, como cristãos, eu sempre falo também, o cristão tem que ser bom cidadão.
Claro, sem dúvida, em todo sentido, não só dentro da igreja, né? Eu sei que você não gosta de pagar imposto, mas o imposto é necessário para o país. Então, se você for cristão, eu sei que você não pode ultrapassar certas velocidades, o bom cristão não ultrapassa certas velocidades. Ou seja, criar uma disciplina. Dom Ayrton, nosso bispo que estava aqui, né, eu sempre conversava muito com ele, e ele sempre invocava essa palavra disciplina. Às vezes, quando eu não concordava com ele em algum aspecto, ele falava, não, mas isso é a disciplina da igreja. Então, a disciplina é essencial na nossa vida. É porque eu acho que como bons cidadãos, né, de fato, gostei desse exemplo que o senhor usou, porque às vezes as pessoas querem grandes exemplos, mas o cotidiano é fundamental. A questão, por exemplo, do trânsito, semáforo, às vezes nós burlamos algumas leis, não é? E isso é fruto de uma incoerência, não é? Eu gostei muito quando o senhor no início falava de Jesus com os fariseus, olha, façam o que eles falam, não é? O que eles fazem, não. Então, eu acho que quando você faz essa pergunta ou essa afirmação, esse comentário, é muito importante a gente pensar nisso, porque pode ser que aquilo que eu disse tenha muita importância na sua vida, tenha te ajudado muito, mesmo que eu não tenha vivido aquilo. O fruto da minha palavra gerou em você, de fato, uma mudança de vida. Então, assim, o culpado, o errado sou eu, não é por não ser coerente. Agora, o que eu disse, por isso que Jesus é muito sábio, né? O que eu disse, né, mudou a sua vida. Então, assim, eu não ficar muito preocupado se a pessoa vive ou não. O importante é que eu viva aquilo que eu ouvi. É difícil. É difícil. E talvez nas relações mais íntimas isso pega mais. Porque aí você está no convívio direto com a pessoa. Quando você ouvi a Simone lá na TV, nossa, a Simone falou algo tão importante, mas eu não convivo com a Simone. Então, ela até pode não viver aquilo que ela está falando, mas o que ela disse realmente me impactou. Agora, e se eu convivo? E se eu durmo na mesma cama? E se eu moro na mesma casa? E se eu trabalho diariamente com a pessoa? Porque a gente está trazendo esse desafio também para a vivência da quaresma, né? A coerência. Qual é a relação que você faz, José Antônio, com esse período da quaresma, em que a gente fala do jejum, da penitência, da caridade, da mudança de vida? Exato. Esses três pilares, né, o jejum, a caridade e a oração, elas são básicas, né? Eu tive muita experiência porque, quando jovem, eu resolvi entrar num mosteiro trapista. Opa. Eu fui monge contemplativo. Há quanto tempo? Eu já faz tempo, quando me formei. Porque eu morei nos Estados Unidos. Eu me formei em agronomia nos Estados Unidos. E lá eu vivia num ambiente de minoridade cristã. Nós éramos apenas em 1% de cristãos. Poxa, e eu tive essa experiência muito boa, que vivendo num ambiente de minoria, a gente era mais ligado, mais preocupados com a religião. Nós estudávamos muito jovens, né? Tem um clube de jovens. Então, nessa ocasião, a fé vai crescendo, porque você sente que você tem que dar testemunho, mais do que nunca. Aí, então, eu terminei a agronomia e entrei no mosteiro trapista, lá em Massachusetts, que é da ordem beneditina, né? A ordem cistercense da observância estrita, com o período de trapista, né? E lá eu aprendi que a disciplina é essencial. Disciplina e clima de oração. Então, essa oração, essa intimidade com Deus, a gente aprende no mosteiro contemplativo a você estar ligado com Deus o dia todo. Então, eu me lembro de Deus, não é porque eu estou já próximo dele me chamar. Eu estou com 80, vou fazer esse ano 82 anos. Mas a gente não pode dizer. Não sei, 82 anos. É ele quem sabe. Mas eu lembro dele várias vezes por dia, eu converso com Deus. Então, a oração, esse contato para aumentar a intimidade com Deus, precisava ser interpretado de uma maneira mais efetiva pelo povo. Rezar por rezar não resolve nada. Nós temos que rezar para que a oração nos leve à maior santidade e maior aproximação de Deus. Você chegar no céu e falar, eu rezei 1 milhão de Ave Marias. Certo, mas você cresceu no amor? Você melhorou no seu relacionamento com o irmão? Então, a oração é importante para levar você à santidade. A oração. O outro pilar é a caridade. Caridade é o amor ao próximo, é essencial. Esse é o que Jesus falou, né? Os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. E eu gosto muito daquela parábola do samaritano, né? Sim. Em que o amor é de uma forma muito grande, e Jesus, de uma forma até irônica, ele coloca o samaritano, que era um homem rejeitado pelo judeu, como aquele que socorreu a pessoa caída. Eu ia dizer, José Antônio, mas amar o próximo às vezes dói. E Jesus manda amar o inimigo também, né? É muito mais alto, porque no Levítico já fala
que os 2 mandamentos maiores é amar a Deus e amar ao próximo, já está no Antigo Testamento. Mas Jesus aumenta um apêndice nessa oração, que torna mais difícil amar ao próximo como eu vos amo. E como ele é Deus, é complicado. E outro pilar é o jejum. E esse jejum, que é um relacionamento de você consigo mesmo. A oração, um relacionamento seu com Deus. E a caridade, um relacionamento seu com o irmão. Agora, o jejum, eu gosto muito da expressão que o Papa Francisco usou muito, né? Vamos fazer jejum não só de comida, de bebida, sim, né? De fato. Vamos fazer jejum com a língua. Me faz lembrar um caso que aconteceu na comunidade. Uma pessoa muito sensível veio perguntar para mim, mas eu posso receber a hóstia, a Santa Hóstia, na língua? Eu tenho que receber na mão. Aí eu falei para ele, sabe de uma coisa? Na Bíblia, na Sagrada Escritura, a mais contradição não, há mais comentários sobre a língua do que sobre a mão. Quer dizer, a língua peca mais que a mão. Por causa de você falar mal das pessoas, principalmente, por exemplo, é um dos exemplos que você peca com a língua, né? É falar mal com as pessoas. Então, muito bem, falar mal com as pessoas, qual é o mandamento que incide? É o 5º mandamento, matar. Você mata a dignidade, né? Então, a língua pode pecar mais que a mão. Então, eu digo, pode receber sim, pode receber na mão, que não tem problema nenhum, né? A igreja autoriza a receber a hóstia na mão. Ela dá 2 possibilidades, né? Exato. Bom, a conversa está muito boa, né, Padre? A gente está recebendo, inclusive, perguntas no WhatsApp que nós gostaríamos de exibir, porque, afinal, é você interagindo com a gente. Então, no próximo bloco, a gente já vai exibir o que está chegando. A gente vai sair para um rápido intervalo, mas logo, né, Padre? É rapidinho, um instantezinho. Voltamos já.